A história de Gideão, como relatada no livro de Juízes na Bíblia Sagrada, é uma narrativa inspiradora de como Deus escolhe e capacita pessoas aparentemente comuns para realizar feitos extraordinários em seu nome. O relato de Gideão pode ser dividido em várias etapas significativas. Chamado do Senhor. A história de Gideão começa com o povo de Israel vivendo sob opressão dos midianitas devido à sua desobediência a Deus. Gideão, inicialmente apresentado como um homem comum, é chamado pelo Senhor através do anjo do Senhor. O Senhor destaca o potencial de Gideão e o envia como um libertador de Israel. Essa escolha surpreendente ressalta a graça de Deus ao selecionar um homem aparentemente fraco e desconhecido para liderar seu povo. Gideão expressa dúvidas sobre sua capacidade, mas o Senhor assegura a presença divina, transformando suas inseguranças em confiança. Prova do sinal. Buscando confirmar a vontade de Deus, Gideão pede um sinal. Ele coloca um pedaço de lã no chão e pede a Deus que o orvalho caia apenas sobre a lã e não na terra ao redor, o que acontece. Ainda incerto, Gideão pede o inverso na noite seguinte e Deus responde novamente. Essas provas são uma demonstração da paciência de Deus ao lidar com as dúvidas de seu servo. A história de Gideão destaca que, mesmo quando temos hesitações, Deus continua a nos guiar e confirmar sua vontade. Preparação para a batalha. Gideão reúne um exército, mas Deus, surpreendentemente, diz a ele que é grande demais. Deus quer que Israel saiba que a vitória não será alcançada pelos números, mas por sua intervenção divina. Gideão reduz o exército de 32.000 para 300 homens. Essa estratégia incomum destaca a dependência total de Deus para a vitória. Gideão é ensinado a confiar na providência divina, não em suas próprias forças. Vitória pela obediência. Gideão e seus 300 homens, munidos apenas de tochas e cântaros, derrotam os midianitas em uma ação coordenada liderada por Deus. A vitória é claramente atribuída à intervenção divina, e Gideão reconhece que foi Deus quem deu a vitória a Israel. A história de Gideão enfatiza a importância da obediência e confiança em Deus. Apesar das dúvidas iniciais e da aparente fraqueza, Gideão emerge como um líder poderoso porque confiou nas promessas do Senhor e seguiu suas instruções. Recusa de um reino terreno. Após a vitória sobre os midianitas, o povo de Israel deseja fazer de Gideão seu rei. No entanto, Gideão rejeita a oferta, enfatizando que nem ele, nem sua família governarão sobre Israel, pois Deus é o único verdadeiro governante. A recusa de Gideão em estabelecer uma dinastia terrena ressalta sua compreensão da soberania divina. Ele reconhece que Deus é o único digno de ser o governante supremo sobre o seu povo. Essa atitude reflete a humildade de Gideão e sua submissão ao Senhor. Idolatria e declínio espiritual. Embora Gideão tenha liderado Israel com coragem, a história também destaca suas imperfeições. Após a vitória, Gideão faz um efode de ouro com parte do despojo, que eventualmente se torna um objeto de adoração. Essa atitude leva Israel à idolatria, mostrando como até mesmo os grandes líderes podem cair em tentação. Essa parte da história de Gideão serve como um aviso sobre os perigos da idolatria e da apostasia espiritual, mesmo depois de experimentar a manifestação do poder de Deus. Legado e morte. Gideão governa Israel por 40 anos, trazendo um período de paz. No entanto, após sua morte, os israelitas se desviam novamente da fé verdadeira, evidenciando a natureza cíclica do comportamento do povo. O legado de Gideão é ambíguo, marcado por vitórias notáveis e lapsos espirituais. Sua história destaca a importância de um compromisso contínuo com Deus e os desafios enfrentados pelos líderes em manter a fé em meio às pressões e tentações. A história de Gideão na Bíblia Sagrada é uma narrativa rica em lições espirituais. Gideão,
Um homem inicialmente relutante e inseguro é transformado por Deus em um líder destemido e obediente. Sua jornada destaca a soberania divina, a importância da confiança em Deus, a necessidade contínua de obediência e a vulnerabilidade humana à tentação. Gideão não é apenas um herói da fé, mas um exemplo de como Deus pode usar qualquer pessoa disposta a confiar nele para cumprir seus propósitos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Após você ver essa incrível história de Gideão, agora quero compartilhar uma mensagem inspiradora sobre a incrível capacidade de Deus em transformar vidas e usar pessoas, independentemente de suas habilidades percebidas. Às vezes, podemos nos sentir inadequados, limitados por nossas próprias falhas e fraquezas. No entanto, a verdade maravilhosa que a Bíblia nos revela é que Deus não olha para as nossas habilidades, mas para a disponibilidade do nosso coração. Ele escolhe pessoas comuns, pessoas como você e eu, para realizar suas obras extraordinárias. Olhemos para a história de Gideão, um homem que inicialmente duvidou de sua capacidade. Ele se considerava o menor de sua família, pertencente à menor tribo de Israel. Contudo, Deus olhou para além das limitações humanas e viu o potencial que Gideão não conseguia ver em si mesmo. Deus o chamou e o capacitou para liderar Israel à vitória sobre os midianitas. Assim como Gideão, você pode se sentir pequeno diante dos desafios da vida e das responsabilidades que Deus coloca em seu caminho. No entanto, lembre-se de que Deus não está procurando os mais sábios, os mais fortes ou os mais talentosos. Ele está procurando corações dispostos a se renderem à sua vontade. Não é sobre a nossa capacidade, é sobre a capacidade de Deus trabalhando em nós e através de nós. Quando permitimos que Deus nos use, Ele manifesta seu poder em nossas fraquezas. Paulo, o apóstolo, nos lembra em 2 Coríntios 9, que a graça de Deus é suficiente para nós, pois seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, encorajo cada um de vocês a se render completamente a Deus. Não deixem que a dúvida ou a insegurança os impeçam de responder ao chamado divino. Se Deus pode usar um pastor como Amós, um pescador como Pedro ou uma mulher simples como Maria, Ele certamente pode usar você, não importa quão comum ou inadequado você se sinta, que possamos confiar na capacidade ilimitada de Deus e nos entregar a Ele com corações humildes e disponíveis. Deus não apenas nos chama, Ele nos capacita e nos guia em cada passo. Que esta mensagem inspire a todos nós a abraçar o chamado de Deus em nossas vidas, confiantes de que o Todo-Poderoso trabalha através daqueles que o buscam com sinceridade. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês hoje e sempre.